Voltamos com o programa Universos e o nosso entrevistado é o jornalista que veio do Rio de Janeiro, Luiz Nachibim. É apresentador, produtor de vários programas, entre eles o Passagem Para, né, que é exibido no Canal Futura. E o Canal Futura é um parceiro da PUC TV e da PUC Minas. Luiz, estávamos falando no bloco anterior sobre a sua ousadia, né, de sair desse lugar mais confortável como repórter de uma grande emissora e tudo, e pensar numa empresa e numa produção audiovisual, um projeto mais seu, né? E que isso é feito também com uma outra linguagem, com uma outra roupagem, né? Que na linha do jornalismo autoral e literário, em que você participa da vida dos seus personagens, se aproxima mais e conta essas histórias, às vezes com um toque da sua emoção, um toque da sua percepção, né? Isso é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, pelo menos na TV convencional brasileira. Como é que você percebe hoje os espaços, seja em meios de comunicação de massa e outras mídias, para essas produções independentes, inclusive no campo do audiovisual? Assim, tem mais espaço e tem também mais produções? São coisas novas, não são? Percebo, essa é uma ótima discussão, Júnior, percebo como crescente o espaço no mercado, pelo menos eu diria brasileiro de uma maneira geral, ou ao menos nas cidades principais do país. Às vezes há ainda o que me incomoda, uma certa repetição da fórmula. A fórmula, em geral, é sinônimo de segurança, né? de garantia de rentabilidade, de um nível X de audiência desejado, almejado. Ao mesmo tempo, timidamente, porém, vale a menção, eu percebo, se a gente fizer uma análise das grades do audiovisual brasileiro, das televisões abertas, fechadas hoje em dia, em comparação com a grade de 10 anos atrás, tem surgido, está crescente, tem surgido mais espaço para o chamado jornalismo de autor, jornalismo literário, né? Esse que você desenvolvia agora há pouco, em que a gente pode colocar um pouco mais a nossa emoção, a nossa percepção, se envolver, até que ponto vai o envolvimento emocional é sempre uma ótima questão. O que para mim perceber esse aumento, ainda que sutil e tímido, para mim é um alento. Porque a gente tem que se equilibrar entre fórmula e criatividade, né? Entre o que está pronto e um caminho que é infinito de potencial de desenvolvimento de linguagem. E além disso, eu acho que tem duas coisas também. Uma é que às vezes você produz um material muito bom, mas se você não tem onde exibir, não justifica a produção, né? Então, assim, como conseguir exibição, circulação? E de um outro ponto de vista, os recursos financeiros, principalmente, né? Por exemplo, quando você faz uma viagem para a Mongólia, para a Islândia, né, que é o trabalho que você faz, para o Camboja, quer dizer, isso tem um custo, claro, né? Então, como viabilizar economicamente também essas produções se você não está bancado por uma grande organização, né? Claro, mas até ser bancado por uma grande organização vai um caminho de conquista mesmo. A Mongólia, que é um exemplo que você citou, foi uma viagem de 98. Ou seja, eu estava recém-iniciado nesse projeto de produção independente. Então, eu precisava seduzir o meu comprador. No caso, era a TV Globo, Departamento de Esporte da TV Globo. Então, eu propus à TV Globo, na época, um orçamento quase real. Assim, eu passei um mês na Mongólia e, enfim, acho que eu ganhei o básico ali para voltar e pagar a minha conta de luz e a minha alimentação, né? Percebendo que teria que ser pouco a pouco. Por outro lado, eu tinha também a vantagem de já ter uma relação de confiança com um comprador em potencial. Eu havia sido repórter de esporte da TV Globo por 3 anos, logo já me conheciam, já sabiam que provavelmente se eu propusesse alguma coisa eu iria cumprir, que eu ia entregar um produto com essas e aquelas características. Então, o caminho independente imediato eu digo para o que está saindo agora aqui da PUC e entrando no mercado, tende a ser... É difícil mesmo, né? Quase um pedaço de ficção, não é? Muito embora eu conheça exemplos, mas são exemplos
que realmente confirma a regra, de um ou outro que sai do mercado e pum, estoura e conquista um espaço autoral forte. Senão é uma conquista de mercado pouco a pouco. E conquistar mercado é um jogo de sedução, é um jogo que às vezes pode ser muito lento. Mas acho que hoje também existem duas perspectivas interessantes acontecendo aqui no Brasil. Uma, e que talvez até tenha te ajudado também no seu processo, a questão das leis de incentivo, os projetos com leis de incentivo, né? E também agora a nova lei, a PLC, a nova lei sobre o campo das comunicações e que, de certa forma, coloca uma parte, uma percentagem da programação das TVs com produções independentes e produções nacionais também, né? Você acha que isso pode movimentar aí para frente ou para o futuro um pouquinho esse campo? Tremendamente. As leis de incentivo já são uma realidade há algum tempo, né? Muito projeto audiovisual, tanto na ficção quanto na não ficção, não teria se viabilizado se não fosse a existência de uma série de caminhos pelas leis de incentivo audiovisual. O Entre Fronteiras, que é, digamos, o primo mais recente do Passagem Para, é um projeto que foi feito no ano passado, 2010, de 20 documentários nas fronteiras do Brasil. Foi viabilizado por lei de incentivo. Né, então você viajou o ano de 2010 todo, praticamente, e agora em 2011 o programa começou a ser exibido, é isso? O programa começou a ser exibido há 2, 3 meses, no início de julho, há 2 meses e pouco. Agora está sendo exibido semanalmente no Futuro. E o próximo passo que a gente está buscando nesse momento, assim, está tramitando e eu espero que vingue, é um projeto de 20 documentários na África. Seria um Entre Fronteiras África. Também tramitando por um caminho de uma lei de incentivo audiovisual. É muito importante que a gente conheça, ou pelo menos ou se associe a quem conheça as nuances das leis de incentivo, que são muitas, né? Há tantas minúcias. Às vezes, por um artigo dentro de uma lei, se viabiliza um projeto imenso, como foi o nosso projeto do ano passado, de 20 documentários de meia hora. Né? São 600 minutos de audiovisual que foram viabilizados por um artigo de uma lei. Entendi. Então, isso, por exemplo, cobre um pouco as despesas de uma viagem. Ir para a África. Cobre. Isso tem todo um custo. E como você falou, você tem uma equipe fixa que fica aqui e que te dá todo o suporte, né? Conta também um pouco como é que é ir para esses lugares, às vezes lugares com condições precárias, né? Apertos que você já passou. Então, acho que existem também esse outro lado da experiência, como jornalista, no fazer do seu documentário ali, ou da sua reportagem, né? Imagino, às vezes, um país com censura, polícia, controle, né? Como que você sozinho e sua câmera, né, já viveu situações ali, ou então um país onde falta água, não passa carro na estrada, o transporte é difícil. Como é que você já, assim, os pitorescos, né? Os percalços são inúmeros, são muitos, né? Em geral, quem assiste ao programa, ou, enfim, eventualmente me para na rua e fala, eu vi uma Passagem Para, que legal você foi. Em geral, eu digo, sim, que legal, mas às vezes há N percalços, né? Não tem só o lado romântico, tem um lado pragmático de enfrentamento de dificuldades. E que o legal no seu programa é que você conta, né? Em geral eu conto, sim, conto. Teve um interessante também lá da Sibéria, né? Que você, num lugar gelado, e você precisou tirar a luva para poder filmar com a câmera e sua mão congelou, né? Minha mão estava a menos 15, menos 20 graus. E eu não conseguia apertar o botãozinho do diafragma da câmera. Eu estava numa dessas motocicletas de neve, snowmobile, acho que é esse nome. E aí tive a infeliz ideia de morder a luva, fiquei com a luva na boca e aí consegui apertar o diafragma. E aí eu comecei a manusear melhor a câmera. Falei, beleza, vou segurar um pouquinho a onda. Minha mão começou a doer muito, doer muito. Daqui a pouco ele parou a motocicleta e eu falei, acho que eu estou passando mal, acho que eu estou ficando tonto. Né? Nisso minha mão já estava roxa. Isso é questão de minutos, né? De segundos, eu acho. A próxima cena que vem à minha cabeça, eu estou deitado no sofá e estavam derramando vodka na minha boca, goela abaixo. Ou seja, a foi vodka só me pela ressuscitou, vodka. só pela vodka, né? A vodka deu um ops, estou vivo. E tem tantos outros, assim, perrengues, como dizemos lá no Rio de Janeiro. Uma vez eu fui preso no Irã.
fiquei só uma tarde preso, porque achavam que eu estava filmando a movimentação de policiais. E depois eu descobri que eram policiais à paisana. Então, como eu ia saber que eram policiais se estavam à paisana? Você sabia que você estava filmando policiais à paisana se estavam à paisana? Né? Mas foram horas de agonia dentro de uma cela, esperando pelo que ia acontecer. Às vezes, dificuldades no cotidiano, como, por exemplo, passando alguns dias com com famílias nômades no Planalto da Mongólia, era sopa de gordura de cavalo de manhã, de tarde e de noite, né? Então, acordava, sopa de gordura, sopa de gordura, sopa de gordura, enfim. Isso te levou a alguma conclusão sobre o Brasil e sobre viver aqui? Tantas experiências. Leva a muitas, às vezes, de amor e desgosto, de como somos especiais, como somos carinhosos, como somos hospitaleiros, de vez em quando, como somos desiguais socialmente, como os ricos são tão violentos ao ostentarem tanta riqueza num país tão pobre como o nosso. Como temos tantas coisas e aproveitamos tão mal. Dividimos muito mal, né? Sabemos disso, lemos isso no jornal, somos quase campeões ali de desigualdade, de divisão de recursos e benefícios. E, ao mesmo tempo, enfim, o que a gente tanto adora no Brasil, que são as pessoas. Alegria, liberdade, essas coisas liberdade, todas. Convívio entre... claro, há bolsões de preconceito aqui e ali, mas a gente se mistura muito bem aqui no Brasil, não é? Isso. Se mistura muito melhor do que em qualquer lugar que eu tenha conhecido até hoje. Isso é lindo. E isso, claro, a gente enxerga muito melhor quando percebe o nosso mundo em perspectiva, de longe, né? Ok, Luiz, então os próximos Entre Fronteiras aí que as pessoas, o que vão ver? Tomara quem quiser assistir. Tomara que vejam, tem um Entre Fronteiras acontecendo agora, né? Com os episódios do Brasil. E tomara que vejam vários episódios em fronteiras africanas, em fronteiras geográficas ou em fronteiras metafóricas. E as pautas a gente está começando a estudá-las. E eu não poderia, em hipótese alguma, revelá-los aqui. É um né? segredinho. Não posso nem dar pista, né? Mas serão 20 documentários em talvez 10, 12 países. Em um outro a gente faz 2 ou 3, em países menores um só documentário. Mas de qualquer forma foi muito legal, que você sempre viajou pelo mundo e num determinado momento resolveu mostrar também o Brasil, um Brasil que a gente não conhece. O Brasil das fronteiras, né? A gente recebe, em geral, só notícia pesada de área de fronteira. E existe uma vida lá também. Há fronteiras áridas e lindas. E quem mora na fronteira se queixa muito. Poxa, vê aqui uma equipe de televisão outro dia. Aí eu vi a reportagem no ar, falavam de tráfico, falavam de prostituição, falavam... Isso não tem no Rio de Janeiro? Tem. Isso não tem em Belo Horizonte? Tem. Não tem em Nova York? Tem. Mas então, pois é, vem para a fronteira, vai com a ideia preconcebida. E há histórias lindas, há coisas ótimas. Há tráfico também, há prostituição, como há ali, em a todo colar. lugar. Pois é. Pois é. Luiz, foi ótimo conversar com você. Muito Obrigado, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E que volte. Tomara. Então, conversamos com o Luiz Nachibim, que é professor da PUC Rio de Janeiro, é produtor e apresentador de programas no canal Futura, né? E esperamos que de uma próxima vez possa nos contar mais aventuras aí de suas viagens. Obrigado. Obrigada a você que nos assistiu. O programa Universos fica por aqui.